Dê uma olhada no que estamos vendo aqui. Estas são colunas escuras de fumaça subindo de vários navios iranianos em chamas em um ponto militar. O presidente Trump falou sobre isso. Ele disse hoje que um dos objetivos dos Estados Unidos nessas operações seria... O Irã jogou o jogo de aposta mais perigoso do mundo e ousou desafiar os Estados Unidos no mar. Anos de preparação, bilhões de dólares em investimento militar e a arrogância de fechar o Golfo Pérsico afundaram no fundo do oceano em apenas algumas horas, em 28 de fevereiro de 2026. O regime iraniano já havia sofrido um golpe estratégico fatal após as operações Leão Rugidor e Fúria Épica. Caramba! Khamenei foi enterrado sob os escombros, junto com 7 oficiais-chave do regime e mais de 40 comandantes de alto escalão. As defesas aéreas haviam colapsado e os depósitos de mísseis explodiram em uma reação em cadeia de Zanjan-Akon. A única carta que restava na mão do regime era aquela que havia guardado como último recurso por décadas, o Estreito de Hormuz. E o Irã jogou essa carta. Cometeu o maior suicídio estratégico da história. A Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana transmitiu a seguinte mensagem para o mundo em frequências de rádio abertas ao meio-dia de 28 de fevereiro de 2026. Esta é a Marinha Sepah. Nenhum navio de qualquer tipo está autorizado a passar pelo Estreito de Hormuz até novo aviso. No momento em que esta mensagem foi transmitida, uma das artérias da economia mundial foi cortada. O cálculo do Irã era simples: manter a economia mundial refém para forçar os Estados Unidos e Israel a um cessar-fogo. Mergulhar os mercados globais no caos para trazer Washington à mesa. Ao aumentar os preços do petróleo, cortaria os aliados do Golfo dos Estados Unidos e usaria tudo isso para fazer o mundo pagar pela guerra que ardia em seu próprio solo. Parecia lógico no papel, mas havia uma coisa que o Irã não tinha previsto. A Marinha dos Estados Unidos vinha se preparando para este cenário há décadas, e a resposta veio em questão de horas. Em 1º de março de 2026, Trump escreveu no Truth Social, e cada palavra refletia uma realidade operacional. Fui informado de que destruímos e afundamos 9 navios da Marinha iraniana, alguns dos quais eram relativamente grandes e significativos. Estamos perseguindo o restante. Em breve, eles também estarão no fundo do mar. Em um ataque separado, destruímos em grande parte o quartel-general naval. Fora isso, a Marinha do Irã está indo muito bem. Esta foi uma operação de aniquilação absoluta, onde a superioridade naval americana eliminou completamente a Marinha iraniana do mapa. De acordo com a declaração oficial do CENTCOM, os militares dos Estados Unidos atacaram um destroyer da classe Jamaran da Marinha iraniana. O navio estava afundando no Golfo de Omã. O Jamaran era o navio de guerra mais avançado construído internamente pelo Irã. Com um deslocamento de 1.500 toneladas, era o carro-chefe da Marinha iraniana. Agora, ele jaz no fundo do Golfo de Omã. A chantagem de Hormuz do Irã desmoronou no dia em que começou, e a cena mais tragicômica deste desastre veio dos próprios navios do Irã. A Marinha da Guarda Revolucionária atingiu seu próprio navio no Golfo Pérsico. Fogo amigo. Atingiu sua própria frota. Este detalhe não é uma falha técnica. É prova de que a cadeia de comando colapsou completamente. Não há liderança profissional, não há coordenação, não há autoridade central para distinguir amigo de inimigo. Não é surpreendente, é inevitável que um exército que perdeu mais de 40 comandantes seniores em uma única manhã não saiba o que fazer no mar. O comandante-em-chefe do IRGC, Mohammed Pakpur, o ministro da Defesa Aziz Naserzade, o chefe de Estado-Maior Abdulrahim Mousavi e 40 comandantes seniores mortos na manhã de sábado no complexo Beit Habari eram o cérebro das Forças Armadas iranianas. Decisões táticas para todas as forças, incluindo a Marinha, passam por esta cadeia de comando. Agora essa cadeia se foi, e no mar, navios estão atirando uns nos outros. Quando uma força militar dispara contra seus próprios navios, essa força já não é mais um exército, é um caos armado incontrolável. A resposta dos Estados Unidos não se limitou a afundar navios em mar aberto. A declaração de Trump de que nós destruímos em grande parte o quartel-general da Marinha revela que a operação também teve como alvo a infraestrutura portuária. Os portos militares do Irã na costa do Golfo Pérsico, Bandar Abbas, Chabahar e Bushehr, estavam na lista de alvos simultâneos de Roaring Lion e Epic Fury a partir da manhã de sábado. Isso não foi coincidência. Frotas chinesas pararam, petroleiros japoneses voltaram, frotas gregas mudaram de curso,
imagens se espalharam de petroleiros pertencentes à Arábia Saudita, Iraque e aos Emirados Árabes Unidos esperando imóveis no mar. 20% do petróleo mundial e de 20 a 25% do comércio global de GNL passam por esta via navegável de 33 quilômetros de largura. Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Irã dependem deste estreito para uma grande parte de suas exportações de petróleo. A retirada repentina desses volumes do mercado desencadearia uma crise energética global. Mesmo alguns dias de interrupção no fornecimento têm o potencial de paralisar tudo, desde postos de gasolina até companhias aéreas, fábricas e cadeias de suprimentos. Para a Europa, isolada do gás de gasoduto russo, esse cenário seria catastrófico. Grande parte do fornecimento de GNL do continente vem dos países do Golfo. No momento em que o Irã colocou em ação sua ameaça de fechar Hormuz, o protocolo de garantia do estreito pré-planejado dos Estados Unidos entrou em vigor. A essência deste protocolo, destruir a força que ameaça o estreito em sua origem. Não o navio, mas o porto que abriga o navio. Não o míssil, mas a infraestrutura que produz e armazena o míssil. Não o comandante, mas a própria cadeia de comando. Bandar Abbas era a principal base da marinha iraniana e o centro a partir do qual a Marinha da Guarda Revolucionária coordenava suas operações no Estreito de Hormuz. Imagens de satélite mostram danos significativos nas instalações portuárias. Relatos indicam que os barcos de ataque rápido do Irã, embarcações pequenas, ágeis, que transportam mísseis e formam a espinha dorsal da doutrina de fechamento do estreito, foram atingidos em seus ancoradouros antes mesmo de conseguirem sair para o mar, antes mesmo de empregarem táticas de enxame, antes mesmo de se aproximarem de um único petroleiro. A ameaça representada pelo inventário de minas marítimas do Irã foi abordada com a mesma lógica. Durante décadas, o Irã desenvolveu a capacidade de minar o Estreito de Hormuz, com um amplo inventário que varia desde minas de contato antigas, fabricadas na União Soviética e na China, até minas magnéticas modernas. No entanto, quando os navios e barcos que colocam minas são alvos nos portos, esse inventário se torna nada mais do que armas deixadas para enferrujar em um armazém. É isso que acontece quando você testa a superioridade naval americana. Não rumores, não conversa, não palavras vazias, remoção da frota. O aço que uma vez ameaçou o Golfo, agora é um monte de destroços no fundo do mar. A estratégia do Irã para o Estreito de Hormuz foi construída sobre 3 pilares. Primeiro pilar, fechar fisicamente o estreito. Os barcos de ataque rápido da Marinha da Guarda Revolucionária, as capacidades de colocação de minas e os mísseis de defesa costeira tornariam o estreito intransitável. O Irã vinha se preparando para esse cenário há décadas. Tinha implantado mísseis de defesa costeira C-802, de fabricação chinesa, em suas ilhas no Golfo. Empregariam a tática de enxame com centenas de barcos de ataque rápido, sobrecarregando grandes navios de guerra com ataques coordenados por barcos pequenos e ágeis. Segundo pilar, manter os mercados globais de energia como reféns, para assustar os aliados do Golfo dos Estados Unidos, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, aumentando os preços do petróleo e criando pressão econômica sobre Washington. O terceiro passo, emitir um ultimato aos países do Golfo. O Irã enviou uma mensagem clara aos estados do Golfo. Removam os Estados Unidos de suas bases militares ou os ataques continuarão. Declarou ilegais os navios de guerra dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Todos os 3 pilares colapsaram em poucas horas. Aqui está o porquê. O primeiro pilar colapsou porque os barcos de ataque rápido do Irã e as baterias de mísseis costeiros foram destruídos simultaneamente pelo ar e pelo mar. Aeronaves lançadas dos 4 grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos na região e mísseis Tomahawk, disparados de submarinos, destruíram sistematicamente a infraestrutura de defesa costeira do Irã. 9 navios foram afundados. O quartel-general da Marinha foi arrasado. O poder que fechou o estreito foi fisicamente eliminado. O segundo pilar colapsou porque o ataque simultâneo do Irã a 6 países: Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, paradoxalmente criou uma coalizão do Golfo da noite para o dia que não existia ontem. A Arábia Saudita prometeu usar todas as suas capacidades contra o Irã. O aeroporto e o porto de Dubai foram atingidos. Os Emirados Árabes Unidos abandonaram sua política de décadas de equilíbrio diplomático com o Irã. O Irã uniu seus inimigos em vez de intimidá-los. O terceiro pilar colapsou porque nenhum estado do Golfo expulsou os Estados Unidos de suas bases. Pelo contrário, a Jordânia anunciou que derrubou 49 mísseis e drones iranianos, demonstrando que estava lutando ativamente ao lado da frente EUA-Israel. O ultimato do Irã ricocheteou como uma bala atingindo uma parede. Para entender a escala do poder naval dos Estados Unidos,
Considere esta tabela. 4 grupos de ataque de porta-aviões estavam operacionais na região: USS Gerald R. Ford, USS Abraham Lincoln, USS Dwight D. Eisenhower, USS Harry S. Truman. Cada grupo de ataque de porta-aviões inclui pelo menos um submarino nuclear, múltiplos destroyers Aegis e cruzadores. Esta força sozinha tem mais poder de fogo do que todas as forças armadas de um país de tamanho médio. A tonelagem total da marinha iraniana é de aproximadamente 90 mil toneladas. Para comparação, um único porta-aviões da classe Gerald R. Ford tem mais de 100 mil toneladas. A marinha inteira do Irã é mais leve do que um único navio dos Estados Unidos, e agora 9 desses navios estão no fundo do mar. A manchete, o Irã não tem mais marinha, não é um exagero, é um fato matemático. Os navios restantes estão ou danificados, presos no porto, ou, como demonstrou o incidente de fogo amigo do próprio Irã, não está claro quem está no comando deles. O Irã agora é forçado a lutar sem poder aéreo, sem poder naval, contando apenas com drones e mísseis balísticos. E os depósitos para esses mísseis foram sistematicamente alvejados de Zanjan a Kermanshah. Espera-se que o Irã solicite um cessar-fogo em breve. O impacto global do fechamento de Hormuz é enorme. As empresas de petroleiros geralmente esperam de 24 a 48 horas, mesmo após a diminuição das hostilidades, para garantir que não haja ataque de UAV ou barco kamikaze. Isso significa que, mesmo que o estreito seja fisicamente reaberto, o tráfego comercial não começará imediatamente. Analistas dizem que se os Estados Unidos e Israel não conseguirem garantir a passagem segura pelo estreito até amanhã de segunda-feira, os mercados globais enfrentarão sérias turbulências. O petróleo pode subir para 110 a 120 dólares. A segurança energética da Europa está diretamente ameaçada. No entanto, a rapidez e a intensidade da resposta dos Estados Unidos, afundando 9 navios, destruindo o quartel-general naval, demolindo a infraestrutura de defesa costeira, mostram que o controle físico do estreito está fora das mãos do Irã. A capacidade do Irã de fechar o estreito, junto com sua marinha, foi enviada para o fundo do mar. A ameaça restante? Minas e pequenos vantes. Forças plebeias estão se reunindo ao redor do Estreito de Hormuz. Frotas de desminagem da Marinha do ZEU estão ativas na região. O quartel-general da 5ª Frota, no Bahrein, abriga unidades especificamente destacadas para tais cenários. A operação de limpeza pode levar dias, não horas. Mas o Irã não tem mais capacidade para lançar uma segunda onda. Os vencedores e perdedores da movimentação de Hormuz do Irã. A Rússia ganhou a curto prazo. O aumento dos preços do petróleo está aliviando o orçamento de Moscou. Uma guerra prolongada no Oriente Médio desvia a atenção e as armas dos Estados Unidos da Ucrânia. Moscou constantemente se beneficia da instabilidade. No entanto, deixar um aliado como o Irã nesta situação mostra que as ameaças de Moscou são vazias e a elite de Moscou acredita que sua vez está chegando. Este breve silêncio é uma fonte de grande ansiedade e pânico para eles. A China é cautelosa. Pequim fornecerá dinheiro e recursos ao Irã, mas se manterá afastada de uma intervenção militar direta. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, condenou o ataque dos Estados Unidos e Israel como inaceitável e o massacre aberto de um líder soberano. No entanto, a própria segurança energética da China também depende de Hormuz. O Irã perdeu em todas as frentes. Sua marinha foi destruída. Sua força aérea foi destruída na pista nas primeiras horas da guerra. Sua estrutura de comando está em uma vala comum. A chantagem do Estreito de Hormuz desencadeou o pleno desdobramento do poder naval dos Estados Unidos, em vez de levar os Estados Unidos à mesa de negociações. E, em vez de intimidar os países do Golfo, criou a mais ampla coalizão contrária na história do Irã. Os mercados globais de energia perderam temporariamente. Os preços do petróleo dispararam, os suprimentos de GNL pararam, mas a eliminação da capacidade do Irã de controlar o estreito aliviará os mercados a médio prazo. A verdadeira questão é quanto tempo levará a operação de limpeza. O regime iraniano manteve o Estreito de Hormuz como uma carta na manga por décadas. Em cada momento de crise, repetiu a mesma ameaça. Vamos fechar o estreito e paralisar a economia mundial. Essa ameaça era valiosa enquanto servia como um dissuasor. Ninguém jamais havia forçado o Irã a jogar essa carta até esta manhã. O Irã jogou essa carta e o mundo viu que era um blefe. A marinha que fechou o estreito foi enviada para o fundo do mar em poucas horas. O poder que tentou manter a economia global refém perdeu o controle a ponto de atirar em seus próprios navios. As palavras de Trump eram tanto uma zombaria quanto uma realidade operacional. Fora isso, a marinha do Irã está indo muito bem. Os oceanos pertencem ao poder, e o poder respondeu.
A chantagem de Hormuz do Irã provou que a última carta estratégica do regime também se reduziu a cinzas. Sem poder aéreo, sem poder naval, sem liderança, sem cadeia de comando, apenas os restos de uma marinha que atira em seus próprios navios. E nas ruas de Teherã, os cidadãos observam o colapso do regime dos telhados. Muitos analistas acreditam que as próximas 24 horas são críticas para a sobrevivência do regime. Se um grande número de pessoas sair às ruas esta noite e não encontrar resistência dos guardas revolucionários, um efeito dominó pode começar. O punho de ferro do regime, Mousavi, está morto. Seu líder ideológico, Khamenei, está morto. Quem controlará as ruas? O Irã tentou paralisar a economia mundial. Os Estados Unidos paralisaram a marinha do Irã. Este foi o preço da chantagem. Um regime forçado a jogar sua última carta provou ao mundo inteiro que a carta estava vazia. Esta não é uma história de guerra. Esta é a história de um regime escrevendo seu próprio fim. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.